Olá, boa noite, queridos companheiros da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Que bom estarmos aqui novamente, diretamente do salão da nossa casa, né? Recebendo os nossos amigos presenciais e vocês em casa. Hoje nós teremos uma convidada, Andréia Oliveira. Ela vai falar do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, desculpa. Dos itens de 1 a 7. Então, que nós possamos auxiliar, né, nessa vibração positiva, prestando atenção, colaborando, se quiserem, né? E a Andréia vai nos auxiliar na noite de hoje. Patrícia fará a nossa prece inicial e, em seguida, a amiga vai nos auxiliar. Senhor Jesus, amado Mestre, companheiro de todas as horas, envolva a companheira que trará o estudo, que ela possa ser intuída e que nós possamos apreender os ensinamentos e colocá-los em prática, Senhor. Fica conosco, hoje, agora e sempre, assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, no estudo híbrido, a gente tem passado assim por algumas dificuldades, né? Que é a tecnologia. Ela pode auxiliar, mas às vezes ela também nos deixa em situação difícil. Mas a gente, de alguma forma, né, está se predispondo a aprender, então, com certeza, a espiritualidade amiga vai nos auxiliar. Minha amiga Andréia, por favor, deixa eu só fazer uma breve apresentação, né, que a maioria já conhece a Andréia Oliveira, da Casa de Cultura, já foi coordenadora da nossa mocidade, inclusive foi ela que me recebeu quando eu cheguei no Damasco, né? A primeira participação minha foi na mocidade em que ela coordenava. Então, seja muito bem-vinda à nossa casa mais uma vez, Andréia. Obrigada por ter aceitado esse convite, tá? Então, nós estávamos falando que nós estamos participando desse momento de regeneração da Terra, que significa dizer que nós caminhamos o suficiente para também estarmos em condições de acompanhar o planeta. O planeta ele só se transforma através da nossa transformação. Então, lá atrás, quando a gente ajudou a gritar que era para libertar Barrabás e prender Jesus, a gente pensava de um jeito, hoje a gente pensa de outro, né? Se a gente tivesse ficado junto com Maria lá, lutando pelo Cristo, a gente também já não estava mais aqui. Então, é isso. Naquele momento que a gente não entendia nada, que a gente compreendia muito, muito, muito menos do que a gente compreende hoje, que Jesus veio justamente no momento em que o mundo também estava passando por um período de transformação, e por isso eu citei o momento que a gente está passando agora, em que a gente estava saindo, finalzinho de mundo primitivo, e começando o mundo de provas e expiações, o início disso que a gente está finalizando o ciclo agora. E como falar naquela época de uma forma que ficasse esse registro durante todo esse tempo, que as pessoas conseguissem compreender algumas coisas, que aquilo não se perdesse, mas que não se dissesse sobre assuntos, não se versasse sobre assuntos que as pessoas simplesmente não compreenderiam. Como que naquele momento Jesus poderia falar de alguns assuntos que dizem respeito à atualidade? A gente vê tanta passagem do Cristo que parece que ele falou ontem para a gente. Porém, algumas partes do que foi dito de forma bem explícita, porque aquilo era necessário que fosse compreendido naquele momento. Então, nem tudo que Jesus falou de forma velada. Mas o que isso tem a ver com não ponhais a candeia debaixo do alqueire? Será que Jesus colocou toda a luz do seu ensinamento
debaixo de alguma coisa, para que ficasse ali perdido, nublado, para que ficasse ali sem iluminar, sem levar luz a todos os locais? Não foi bem assim, porque foi como se Jesus tivesse colocado a luz onde ela deveria ficar, só que assim como nós, espíritos ainda pouco evoluídos, não conseguimos ver a luz dos espíritos muito evoluídos, a gente também não conseguiu ver aquela luzinha. Mas ela estava ali, ela não estava escondida, ela estava ao alcance de todos. E conforme cada um de nós foi fazendo evolução, foi começando a compreender um pouco mais, a estudar um pouco mais, a gente foi começando a compreender o que Jesus dizia. Então, vamos lá. Eu coloquei, a gente tem aquela imagem que parece uma lâmpadazinha do gênio, né? E aí eu procurei colocar essa da vela bem simplesinha, para lembrar também que quando a gente tenta esconder a luz não tem jeito, ela não fica escondida muito tempo, né? Ela queima o vime ali rapidinho e aparece, porque não tem como a gente prender a luz. Isso é muito importante da gente prestar atenção e da gente lembrar. A luz, a informação, a verdade, ela nunca fica oculta para sempre. Em algum momento ela vai aparecer, ela vai acontecer, porque é necessário que nada fique oculto na vida. É necessário que as verdades apareçam. Então, está lá no Evangelho. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que mais tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. E aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falou-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Gente, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis de compreensão do que o Cristo trouxe para a gente, né? Como é que pode ele dizer para a gente que aquele que já não tem nada, o pouquinho que tem vai ser retirado, e aquele que já tem abundância, mais será acrescentado? Parece confuso, mas quando a gente para e presta um pouquinho de atenção, a gente vê, né, quem está nas escolas, aquele aluno que ele já não presta atenção, que ele não quer aprender, que ele faz encrenca com todo mundo. Até o pouquinho que ele podia aprender ali, o professor não tem paciência, começa a se direcionar mais para os outros, porque ele não tem interesse. Então, o pouquinho de atenção que ele tinha acaba sendo retirado, porque o outro fica desmotivado. Quando nós nos tornamos pessoas muito intransigentes, pessoas difíceis de lidar, nós temos poucos amigos. Mas se a gente ficar ainda mais intransigente, até esses poucos amigos vão embora. Não significa que isso seja para sempre. Significa somente que aquele pouquinho que a gente tinha, a gente não soube aproveitar. E aí nós vemos outras situações, que essa é mais fácil, né? De pessoas que elas têm tanto para dar, que quanto mais elas se dão, quanto mais elas se entregam ao outro, mais elas recebem. De presente de Deus? Não. Elas recebem delas mesmas, da própria vida. Elas vão ficar ricas? Não. Elas vão ficar em paz. Eu não vou falar elas não, porque eu quero ser parte desse grupo, tá? Então, nós vamos ficar em paz. Então, quando Jesus nos diz que aquele que mais tem, terá mais abundância, significa que tudo aquilo que a gente constrói nos será acrescentado. Então, quando construímos
coisas boas, quando nos doamos, quando nos dedicamos, quando pensamos no outro ao invés de pensar em nós trazemos para a nossa vida esse bem-estar, essa alegria. Hoje eu via um desses videozinhos que mandam para a gente no WhatsApp, né, de uma... Se não me engano, eram 4 crianças, né? Uma família que tinha uma escadinha, desde o menorzinho até um por volta de 9 ou 10 anos. E eles todos com um panetone na mão. E o caminhão do lixo virou a esquina e a mãe tinha dado um panetone na mão de cada criança para eles entregarem para o pessoal que recolhe o lixo ali daquela região, né? E os garis ficaram muito satisfeitos, menos pelo panetone e mais pela alegria de alguém ter lembrado, né, de agraciá-los com alguma coisa. E uma das menininhas começou a chorar. E aí, então, por que você está chorando? Eu estava sendo emocionada, né? E aí a ideia era, né, os pais ensinando que é muito melhor dar do que receber. Então, na hora que a gente faz pelo outro, na hora em que a gente sai do nosso eu e a gente vai até o outro, a gente recebe muito. Esse muito que nos emociona, esse muito que nos dá algo que dinheiro nenhum compra. No shopping center não vende isso. Nem na revistinha da Natura e das outras, não tem. Isso só acontece quando a gente se dispõe a estar com o outro. Então, ali no grupo de Jesus, eles estavam preparados para ouvir algumas coisas, mas todo o restante não tinha ainda condições de ouvir o que o Cristo queria dizer. Então, Jesus falou através de parábolas e para os que estavam ali, para os apóstolos, ele podia dar um pouco mais, porque eles já tinham um pouco mais de condição de receber. Pode? Isso me levou assim, eu pensei num livro pequeno Cristo é um livro aparentemente infantil. Só que para as crianças é uma história do Cristozinho que corre o mundo e vivendo várias aventuras, né? Diferentes. Eles não apreendem o sentido por detrás da historinha. A gente era como eles, né? Quer dizer, a gente era um pouco, né? Criança. Que não apreende o sentido das coisas. Quer dizer, os apóstolos, Jesus está se dirigindo aos apóstolos. Os apóstolos tinham um preparo anterior, né? Podiam compreender algumas coisas já. Mas a maioria do povo que o ouvia, eles tinham que contar uma historinha do dia a dia deles, que fosse interessante, que ia ficar, né, para a posteridade, para a gente poder entender, porque a gente mesmo estava lá e vai e volta, hoje nós estamos aqui ainda engatinhando na compreensão de tudo. E a gente falou, antes de começar, né, sobre a tecnologia. Quando o pessoal da informática tenta explicar para a gente as coisas da tecnologia, eles falam, olha, tem um botãozinho vermelhinho com um xizinho no meio, né? Quando eles falando entre eles, tudo é muito simples. Mas a gente não está nem entrando no que está por trás do botãozinho, né? A gente está falando só do botãozinho. Às vezes nem o botãozinho, a gente olha e não enxerga o botãozinho vermelhinho que está ali quase piscando para a gente. Então, é exatamente isso. A historinha do Pequeno Príncipe, ela vem bem a calhar, né? Diversas formas de compreender. E aí ele continua. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Tem bastante coisa aqui, né? Essa passagem está lá em Mateus, não está dando para ver ali embaixo, mas
Essa escrita foi de Mateus. Essa profecia de Isaías, ela vem nos lembrar que nós estamos sujeitos, no nosso dia a dia, a ouvir coisas e não compreender, a ler coisas e não compreender. E, às vezes, a ouvir, a ler, a ver acontecer, mas está com o coração tão endurecido que faz questão de dizer que não é dessa forma. Então, essa dificuldade nossa, ela está com a sua base no nosso orgulho e na nossa vaidade. Porque a gente se acha muito inteligente. A gente vai lá, estuda, vai para a faculdade, faz uma pós-graduação, alguns vão lá, fazem mestrado, fazem doutorado, PhD, e quanto mais a gente vai juntando esses títulos, esses diplomas, mais a gente acha que sabe muito da vida. E aí a gente chega num cantinho lá na roça, encontra uma senhorinha que não sabe nada, mal sabe juntar as letras, mas ela conhece as plantas de uma tal forma que ela usa tudo que está ao redor dela para fazer alimento e remédio para aquela população humilde, carente da região. Que não tendo se casado e não tendo tido filhos, uma criança que era maltratada pelos pais, que tinha uma dificuldade cognitiva, que era jogada na rua, ela ampara na casa dela e fica sendo essa criança o adulto que cuida dela hoje na velhice, com todas as suas dificuldades. Quem é o verdadeiro sábio dessa história? Essa senhora existe, tá? Eu não estou lembrando aqui o nome, mas essa pessoa existe. Quem é o verdadeiro sábio? Quem que, após deixar o corpo, vai estar numa condição melhor? Então, gente, aquilo que a gente acha que sabe, a gente só pode dizer que realmente sabe quando a gente não perceber que está sabendo. Gostaram da enrolação que eu fiz aqui? Mas é bem isso mesmo. Porque quem sabe muito nem se dá conta. Porque quando a gente começa a compreender a vida, internaliza uma coisa chamada humildade. E quando nós somos humildes, não tem espaço para o orgulho, para a vaidade, para a soberba. Então, assim, essa fala enroladinha que eu fiz aqui, ela está dentro dessa realidade de que a humildade é que vai nos colocar na condição de realmente sábios da vida. Mas Jesus não falava só de humildade, não. A gente vai chegar nisso um pouquinho mais à frente. É importante a gente lembrar de que a nossa dureza de coração é a que faz com que os maiores desentendimentos aconteçam. Tudo que a gente tem muita dificuldade é porque o nosso coração está fechado. Quem tem alguém que ama muito, seja filho, pai, mãe, tio, um primo, um companheiro ou uma companheira, alguém que você ama muito, aí essa pessoa comete um deslize, aí o nosso coração está assim aberto, igual uma flor, né? A gente fala assim, não, coitadinho, ele se equivocou, mas ele não é assim. Eu ponho minha mão no fogo por essa pessoa. Aí uma outra pessoa que a gente não gosta muito, vou falar que é inimigo não, porque a gente não tem inimigo, né? A gente está lutando pelo menos para não ter, então vamos só falar que é alguém que a gente não gosta muito. Aí essa pessoa faz metade do que o nosso ente querido fez. E mais rende papo para mais de metro. A gente não só não aceita, como a gente faz disso assunto nas nossas rodas de conversa.
Então, a gente começa a errar várias vezes seguidas. Né? A gente erra fechando o coração para o outro, e a gente erra falando mal do outro, e a gente erra passando aquela atitude errada à frente. Enfim, a gente faz isso porque o nosso coração, nesse momento, está fechado. Quando eu digo que o coração está fechado, a gente está falando de uma forma metafórica, né? É que a gente não está com boa vontade para ouvir o outro. A gente não está com boa vontade para querer entender o que o outro tem a dizer. E, às vezes, muitas vezes, o que o outro tem a nos dizer é muito interessante, é muito importante. Várias vezes, muito mais sacado, interessante do que a nossa própria visão sobre o assunto. Mas a gente se acha demais. E aí é que Isaías fala sobre isso, né? De que a gente não vai conseguir ver, não vai conseguir ouvir, enquanto a gente não se desvencilhar dessa chaga do orgulho e do egoísmo e da nossa vaidade, que está tudo ali junto. Aí no Evangelho ainda, mas lá no capítulo 19, tem essa frase: sem a luz da razão, desfalece a fé. Que no meio do texto desse capítulo, ele vem falando isso e cita essa partezinha. Então, tudo o que a gente aprende de Jesus, que a gente viu que foi sendo tirado os véus pouco a pouco, né? A gente vai compreendendo que é através da nossa razão, quando a gente não deixa o coração agir, é através da razão que a gente vai compreender. E se o que nos dizem vai totalmente contra o que nos parece racional, a gente vai perdendo a fé. Quantos e quantos ateus se dizem ateus por não aceitarem a ideia de um Deus antropomorfizado? Não é que eles não aceitam a ideia de Deus, eles não aceitam a ideia de um Deus incoerente. Um Deus que é amor, que é pai e que pune e que manda você para o inferno para todo sempre. Então, essa incoerência não faz com que a razão aceite a ideia de Deus. Quando nós estamos falando de doutrina, a gente vai vendo que tudo o que vai acontecendo na ciência vai sendo uma comprovação daquilo que estava escrito. Nada do que a ciência descobriu até hoje foi contra o que Jesus falou ou foi contra o que nós temos na nossa codificação. E ainda assim, está lá no Livro dos Espíritos, né, que se em algum momento a ciência descobrir alguma coisa que seja contra, fica com a ciência. A ciência tem que descobrir, ela não pode dizer que acha. Sabe por quê que foi falado isso? Porque o que está ali não vai ser nunca desdito pela ciência. Porque as coisas que foram escritas, elas foram escritas embasadas em coisas que pareciam estar embaixo do alqueire, porque nós não sabíamos que existiam, mas, na verdade, de quem estava ditando aquilo ali, ó, coisa muito conhecida de muito tempo. Na época que Kardec fez a codificação, não se usava a palavra energia. Não existia energia? Existia. Mas não existia a palavra. Então, não pode falar de uma coisa que não existe porque o povo não ia entender. Então, a gente vai ver que Kardec fala de água fluida, vamos dizer, né? Então, a água fluida é o quê? É uma água que tem fluidez, é uma água líquida. Não faz muito sentido, né? Quando a gente está falando da água fluidificada, a gente está falando de uma água energizada. Mas como não tinha essa palavra, foi utilizada uma outra palavra naquele momento. E assim, em várias situações. Então, quando a gente não consegue fazer com que a nossa razão acompanhe o que o nosso coração está ouvindo, vendo, lendo, aprendendo, já a nossa fé ela vai ficando devagarzinho, vai ficando murchinha, porque a gente não consegue acreditar
naquilo que é incoerente. Ok? Já que eu estou sem relógio, nunca passei aqui, mas vai então não posso. Tá? Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, e aí esse grifo aí é meu, tá? Lá no capítulo 15 fala sobre esse tema. Fora da caridade não há salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Então, aquilo que a gente falou, quando Jesus queria falar sobre alguma coisa que precisava acontecer naquele momento, que as pessoas estavam em condições de conhecer naquele momento, ele era direto, claro, não deixava margem para nenhuma dúvida. E é o que ele fala sobre a caridade. Não tem outro caminho. O que é caridade? Caridade é eu pegar o amor que eu sinto e colocar esse amor para fora em ação com o outro. Isso é caridade. Caridade não é só dar comida, dar dinheiro, comprar coisas para o outro. Essa é a menor das caridades que nós podemos fazer. A caridade, ela vai muito além. Ela está na minha intenção, naquilo que eu estou querendo com a situação. Então, eu posso comprar uma tonelada de alimentos, mandar para algum lugar, fazer um monte de fotos, postar na internet. As pessoas vão ser beneficiadas? Vão. Mas eu vivenciei a caridade? Não. Porque eu não aprendi nada com isso. Eu não me transformei nesse movimento que eu fiz. Mas quando eu estou, às vezes, com um pouco de pressa e alguém precisa muito me falar alguma coisa e eu seguro a minha ansiedade, ouço o que a pessoa quer falar, com o coração aberto para ela, dou toda a atenção que ela quer, isso é caridade. Eu estou abrindo mão de um pouquinho meu pelo outro. A minha intenção está no outro e não em mim. Se eu fosse pensar em mim, eu ia embora e deixava o outro, né, com o problema dele para lá. Então, Jesus foi bem claro nesse momento. Em todas as passagens do Cristo, não tem dúvida nenhuma. É o amor, é a caridade que nos conduz pela vida. E aí eu peguei lá, só para a gente fazer um teste. Já botei a resposta para o teste ser fácil, tá? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fácil, não é? Repetir é. Quem aqui pode dizer que realmente compreende Deus? Entende? Olha como as palavras, elas nos levam até um determinado local, até uma parte do caminho, mas elas não conseguem fazer com que a gente compreenda 100% aquilo que ainda não é de direito, não faz parte ainda da nossa condição compreender. Os espíritos foram muito claros e a gente consegue compreender com muita facilidade. Não tem inteligência maior que Deus, tudo partiu de Deus. E ainda assim a gente continua sem saber nada sobre Deus. Mas a gente vai descobrir que quanto mais a gente vai caminhando, mais a gente vai compreendendo Deus. Lá atrás, quando Jesus veio, Jesus não falou sobre a inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas. Naquele momento, Jesus só tirou de Deus a figura do pai punitivo, do carrasco, e trouxe para a figura de um pai amoroso. Então, ali Jesus faz a virada, né? Ele modifica a nossa visão de Deus. Quando a gente vem com a codificação, tem mais uma virada. Além de ser pai de amor, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E a gente, aos poucos,
vai compreendendo isso tudo. Não tem como nós ficarmos parados, estacionados, sem aprender cada vez mais. Então, tudo que existe hoje na natureza, tudo aquilo que a gente já ouviu falar, tudo aquilo que a gente nunca nem ouviu falar, nem consegue imaginar, um dia vai se descortinar e vai fazer sentido para a gente. Eu fiz um curso uma vez dentro da área de psicologia e a gente tinha um teste que a gente aplicava, né? Não um teste, era um trabalho que a gente fazia para a gente, dentro de orientação profissional, que era, a gente desenhava 4 coisas. E a última era aquilo que eu não conheço e que eu não sei o que é. Está no futuro e eu ainda não conheço. E dá uma bugada na cabeça da gente, né? Porque como assim eu vou desenhar uma coisa que eu não conheço, que eu não sei o que é, que ainda não aconteceu? E saem coisas muito interessantes daí, né? Porque a gente precisa sair do concreto e ir para o abstrato. E no abstrato a gente consegue criar coisas e situações que vêm, talvez, de registros anteriores, talvez de coisas que ainda vão acontecer. Tem alguém aqui, além da Elizabeth, que não era, pelo menos, criança crescidinha na década de 80? Não, né? Acho que é em casa. Acho que nem Patrícia, né? A Patrícia é novinha, mas nem tão. Ela só parece, né? Então, todo mundo lembra do desenho dos Jetsons, né? Olha, o que eles faziam? Eles entravam num tubo e desciam e subiam naquele tubo. Eles falavam uns com os outros através de uma tela, né? O telefone deles era uma tela, eles viam o outro do outro lado. Eles tinham tendinite de tanto apertar botão. E a gente vai vendo isso. Hã? Sério, não reclama, não. Não? Eles tinham tendinite. Tinha, ela reclamava, eu não aguento mais a minha mão de tanto apertar o botão, a mãe lá da família. Né? Tinham robôs fazendo trabalhos caseiros, serviços caseiros. Né? Tem uma coisa muito legal que eles tinham. Oi? Os carros voavam, isso ainda não acontece, mas a coisa mais legal que eles tinham, que eu fico esperando o tempo disso acontecer, é o teletransporte. Já pensou? Você acorda de manhã e se teletransporta para o seu trabalho. Ao invés de você ficar 2 horas no trânsito, você chega lá. Teu som chegou. Né? Então, a gente vai vendo que a nossa mente, ela produz coisas que vão acontecer no futuro. Aquela pessoa que bolou aquele desenho, com certeza, nos sonhos, né? Ela, de alguma forma, ela já viu aquilo. Porque a gente não tira a nossa criação do nada, ela vem de algum lugar. Então, assim como as palavras do Cristo, assim como os nossos desenhos, nós também vamos tirando os véus, né? Era nas 1001 Noites, né? Que tinha lá as dançarinas dos 7 véus. Então, nós vamos tirando os véus e cada véu que a gente tira, a gente vai vendo um mundo mais bonito, um mundo mais interessante, um mundo com menos confusão e com mais harmonia. Eu acho que depois desse tempo todo que a gente tem vivido isolado, em que nós ficamos nas nossas casas, em que nós tivemos medo, alguns tiveram mais medo que outros, né? E, olha, perdemos a oportunidade de avançar ainda mais por causa do nosso medo, porque tinha tanta gente necessitada, e eu sempre me pergunto se Jesus teria ficado com medo. Mas Jesus sabia. Irmã Dulce? E Chico? Né? Então, assim, já passou, já estamos aqui, mas vale a pena a gente parar e analisar
o quanto nós perdemos oportunidades de cuidar tanto de encarnados quanto de desencarnados que chegaram lá no plano espiritual e não entenderam nada, não sabiam o que estava acontecendo, continuavam. Imagina, se estava ruim para quem estava aqui, para quem estava desencarnando sem saber o que estava acontecendo, que estava no outro plano, e ainda muitas vezes sentindo o desconforto daquela forma de desencarne, né? O quanto a gente podia ter feito mais. Então, que fique para a gente também esse registro, né? Que quando a gente cuida da gente, cuida do nosso entorno, mas esquece da miséria que está ao nosso redor, a gente também está colocando o alqueire sobre a luz. Tá? Então, só para a gente finalizar, a gente ouviu muito, durante muito tempo, que brilhe a vossa luz. E a gente precisa fazer com que essa luz brilhe de uma forma intensa. Não esmirradinha, igual uma velhinha de aniversário pequenininha, mas como um grande holofote de 1000 watts, bem forte, né? E a gente vai conseguir isso através da nossa mudança, através da mudança dos nossos paradigmas, quando a gente começar a querer saber também sobre o outro, da gente querer saber também como é de outra forma, como é que o outro pensa, como é que eu posso aprender com o outro. Esses dias nós estávamos numa conversa, né? Eu estou fazendo um curso, e nesse curso nós somos uma mãe solteira, 3 adolescentes de 14 anos, eu e uma outra moça envergonhada, mas envergonhada no último. E é um curso relacionado à arte. Então, nós somos assim, muito diferentes umas das outras, né? E como está sendo enriquecedor. Porque a gente fica ouvindo o que as adolescentes têm para dizer, as musiquinhas que elas trazem, né? Que a gente nunca ouviu falar, às vezes trazem coisas muito boas que a gente desconhecia também. Elas também aceitam as nossas ideias, porque a gente está um grupo bem, bem coeso, e a outra moça está se soltando, e a outra que tem a criancinha leva a criança para ouvir junto com a gente. Então, assim, somos tão diferentes, pensamos tão diferentes, em todos os sentidos, religioso, político, tem um pouco de cada coisa. E a gente consegue se unir num ideal, que ali naquele momento, o nosso ideal é a música. E aqui, nesse momento, o nosso ideal é o Cristo. Então, para que a gente consiga fazer brilhar a nossa luz, para que a gente consiga tirar o alqueire de cima da nossa luz, a gente precisa se transformar, a gente precisa estar disposto a fazer diferente. Então, que a gente possa, aproveitando, chegando o Natal, né, o momento da gente repensar, da gente rever a nossa vida, que todos nós possamos rever os nossos conceitos. Então, que Jesus esteja com todos nós, muita paz a todos. E o pessoal de casa me perdoa, eu não tenho muito hábito de falar com a câmera, então acho que eu falei mais com quem estava aqui, mas muito obrigada por vocês estarem aí. Muito bom ter vocês também. Muito obrigada, Andréia. Nós que agradecemos aí mais uma vez a sua participação, né? E só vou pedir, Andréia, para descompartilhar aí, por favor. E é isso, meus amigos. Nós estamos chegando ao final de mais um encontro, né? Então é isso, meus amigos. Nós vamos chegando ao final de mais um encontro, né? Pertinho do Natal, como a Andréia falou. A gente só vai se ver daqui a 15 dias, né? Pessoalmente, mas estaremos juntos na próxima quarta-feira, né? Nós convidamos a todos vocês a nos encontrarem no Zoom, nós estaremos lá, né? Que a gente se encontra semanalmente, né? Dia 22, né, que é a próxima segunda, também estaremos virtualmente, ok? Vamos receber os companheiros lá da UMEP de Petrópolis, né, a Glória e o Leandro.
E na última quarta-feira do ano, que é o dia 29, nós faremos a nossa confraternização final. Será virtual, tá? Nós convidamos a todos também. Estamos falando lá pelo grupo do Zap, no grupo do Damasco, e a gente vai combinando por lá, tá? Patrícia vai colocar uma canção para a gente poder encerrar e eu farei a prece final. Só corrigindo você, 22 é quarta, não é segunda, não. Ah, é quarta-feira agora, 22, verdade. Próxima segunda é dia 27, perdão. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Devo partir, entregar para Deus. Aconteceu enfim, desencarnar dos restos meus, morrer como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu, despertar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus. A reencarnação, posso voltar, recomeçar. Prova, expiação, se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão, meu véu é o da ilusão. Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será este o céu dos ateus, vagar invisível pros meus? Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. E nem céu, nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. E nem céu, nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. E assim, Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de esclarecimento, Senhor, que nos é trazida a cada semana, nessa noite. Mais uma mensagem do Teu Evangelho, Senhor,
que a doutrina espírita nos proporciona aprender mais um pouquinho. Muito obrigada, companheira Andréia, que trouxe esses esclarecimentos, que se dedicou para clarear, para sedimentar, né, essas informações que muitas vezes a gente ouve, mas não compreende. Que nós possamos, mestre, sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos, com certeza, Senhor, levando dentro de cada um de nós a certeza de que nós temos uma luz e que precisamos fazer brilhar, como diz a canção. Que a nossa semana seja de paz, Senhor, e que nós possamos, na próxima semana, né, na verdade, na próxima sexta-feira, fazer com que a sua luz brilhe dentro de cada um de nós, que possamos colocar no seio da nossa família, Senhor, o teu renascimento dentro de nós. Que cada um de nós não se esqueça do verdadeiro espírito do Natal. Que nós possamos olhar para o outro de uma forma mais caridosa, né? Mais meiga. Nos aproximar mais uns dos outros, principalmente no seio do nosso lar. Esteja com cada um de nós, Senhor, e que nós possamos levá-lo onde quer que nós estejamos. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Quarta-feira nós estaremos juntos, mais uma vez, unidos em teu nome. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, quarta-feira, como eu falei, a gente estará junto mais uma vez para continuar os nossos estudos. Fiquem com Deus, que assim seja. Beijo a vocês de casa. A gente se despede agora para continuar aqui com o passe, o nosso segundo momento. Beijo a todos.